Foi ali. Bom, quem já teve essa possibilidade, como a irmã mesmo nos mostrou, deve ter visto muita coisa boa em tudo que ele diz, e certamente é um homem muito usado por Deus. Mas o nosso foco hoje, que já foi objeto de discussão, são as 9 marcas de uma igreja saudável, que dentre outros livros dele se destaca como sendo estrutural para as dimensões que ele propõe em livros como Evangelho Invisível, né? Evangelho Visível, a Igreja, como Igreja Intencional e outros livros que você vai encontrar. Nós vamos estar hoje, mais precisamente, dimensionando o que seria para Mark Dever, e eu também concordo, não é porque é para o Mark Dever, mas o que seria a primeira marca de uma igreja saudável. Nós vamos então estar diante destas marcas que vão estar sendo colocadas aqui para nós, né? Depois da nossa reentrada no slide aqui, passado um pouquinho, nós vamos rever as 9 marcas ou ter noção de quais são essas 9 marcas. Primeira, pregação expositiva. Segunda, teologia bíblica. Segue o evangelho, entendimento bíblico da conversão, entendimento bíblico da evangelização, o entendimento bíblico da membresia na igreja, disciplina bíblica na igreja, interesse pelo discipulado e crescimento, liderança bíblica na igreja. Cada uma dessas marcas, ela abrange um determinado aspecto da teologia eclesiológica, né, do aspecto eclesiológico das doutrinas bíblicas, e nós vamos estar hoje entrando em pregação expositiva. Antes que você possa se confundir com isso, nós não estaremos falando apenas de pregação expositiva no que diz respeito àqueles que podem vir a se tornar presbíteros, ou então pregadores leigos, irmãs que expõem a palavra, onde nossa igreja acolhe com amor e com certeza com legitimidade. Não. Existe um outro olhar que eu também gostaria de provocar em você, que é o olhar de por que você deveria considerar a exposição bíblica, de modo como a pregação expositiva como um modo mais saudável de se colocar as Escrituras diante de todos nós. Nós vamos entender e não apenas acenar com o positivo, caso você considere realmente assim, mas nós não vamos dizer apenas é o melhor modo, ou é o modo mais adequado, é o modo mais bíblico, mas nós também vamos estar entendendo o porquê, porque algumas pessoas chegam em nossas igrejas, ou em nossa igreja, ou em igrejas bíblicas, e às vezes estranham, né, a exposição de um texto daquela maneira. Ela está acostumada com algo diferente. Eu não quero dizer que algo é herege ou algo, não, eu quero dizer que a pessoa estranha, né? Aquele paulatino, degrau após degrau, versículo após versículo, as pessoas acham monótono, outras dizem, por que não vai direto ao ponto? Poderia botar mais ilustrações. A gente ouve reclamações até de como a nossa igreja, por exemplo, expõe as pregações. E por isso, e dentre outros aspectos, é muito importante que nós entendamos pregação expositiva. A necessidade de um modelo diferente. A gente falou sobre igreja, e eu gostaria de salientar com você de que nós podemos falar em modelos de igreja, e modelos de igreja não faltam, né? Vamos ter uma igreja missional, aí bota lá até na placa, né? Vamos ter uma igreja da família. Você já foi numa igreja que tem a placa? Essa igreja é da família? Eu pensei em botar eu e Daniele de costas, aquela foto clássica assim, sabe? Eu e ela assim, as crianças bem penteadas, bem colocadas, tudo, mas não sei se seria a igreja, né? Nós também temos a igreja em células, aí o símbolo da igreja é um monte de negocinhos divididos, né? Igreja em célula, né? O irmão está ali acenando, já foi da igreja. Nós também temos igrejas que têm nomes que evocam aspectos talvez assim mais, por exemplo, igreja fundamentalista, ortodoxa. Tem uns nomes que você coloca na igreja para dar um negócio assim de vem porque isso aqui é antigo, isso é sólido. A igreja pode ter vários moldes, mas nós não estamos procurando por um modelo que seja necessariamente, se é de célula ou discipulado, ou seja lá o que for. Nós estamos buscando hoje aqui mostrar marcas de uma igreja. Como? Entrando numa igreja que está escrito assim, a igreja da família. Ih, meu Deus, essa igreja é a igreja da família. Ela não é uma igreja saudável? Não. Você vai visitar uma igreja, por exemplo, você vai poder ver se ela é uma igreja saudável por estas marcas que se propõe a colocar-se aqui.
Dessa forma, eu leio aqui juntamente com vocês, que está escrito ali, né? Precisamos de um novo modelo para a igreja. Mas, na verdade, o modelo que precisamos é o antigo. Embora esteja escrevendo um livro, aqui tudo é do Dever, né? Tudo escrito dele, sobre esse assunto, não tenho certeza de como designá-lo. Simples, histórico, bíblico. Aspectos do cristianismo que são distintos do mundo e que nos unem. Colocando de forma simples, precisamos de igrejas que são conscientemente distintas de nossa cultura. Isso é espetacular. Spurgeon já falava sobre isso no século XIX, de que a igreja tinha assumido um caráter secular, de assumir aspectos seculares. Ontem um irmão me mostrou um livro, né, do Charles Finney, fazendo uma crítica à teologia do Charles Finney, de como o Charles Finney, no século XIX, ele trouxe o secularismo para dentro da igreja, o banco dos aflitos, o apelo, que são coisas que não estão ali na dimensão da pregação bíblica, da exposição bíblica do Novo Testamento, e que foram absorvidas, porque talvez não se tinha uma preocupação com uma igreja saudável, mas com uma igreja comunicável, uma igreja relevante, uma igreja que tivesse, primeiramente, a tarefa de se enquadrar dentro do seu tempo. Eu gostaria, então, de propor uma recuperação dessas marcas, a partir desta primeira que nós vamos estar hoje, a marca de número 1, a pregação expositiva. Depois dessa primeira parte da marca 1, você fica à vontade para perguntar. A primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, diz o Dever, é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Esta é a marca essencial. Se você quer ler apenas um capítulo desse livro, escolheu o capítulo certo. Esse é o capítulo que você deve ler primeiro, antes de todos os demais. Isso ajudará a entender aquilo que os pastores devem se dedicar e o que as igrejas devem exigir deles. Minha principal tarefa e a principal tarefa de todo pastor é a pregação expositiva. Olha que coisa interessante, né? Nós temos referenciais pastorais na história muito bons, como, por exemplo, um que eu admiro muito, que é o Richard Baxter. O puritano Richard Baxter marcou uma época com seu livro O Pastor Aprovado e o modo como ele imprimia um padrão presencial, amoroso, nas comunidades onde ele atuava. Todavia, visitação na casa do irmão não é exigência para pastor. O pastor pode visitar a casa de alguém, e é até bom que o faça, mas a exigência primaz não é essa. A exigência primaz a um pastor é que ele pregue a palavra para a sua comunidade. Nós, às vezes, temos dificuldades de ver isso, porque nós vemos pastores e até líderes engajados com obras sociais, e aí existe proibição, irmãos? Mas é claro que não. Pastores engajados em ter uma voz política, proibição, irmão? Claro que não. Agora, nós temos dificuldade de perceber qual seria a marca distintiva de um pastor, por exemplo, que é pregar. E aqui o Dever fala pregar expositivamente. Eu gostaria que você pudesse dar uma olhada comigo na primeira epístola de Timóteo, no capítulo de número 3, depois a gente vai a Marcos também. Nós vamos a Timóteo primeiro, por favor. A primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu pupilo, Timóteo, é uma clara percepção do que deveria ser essa distinção do presbítero em relação à sua atuação e a importância dela. Se você lê o capítulo 3, começa assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial. Inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não sei se os irmãos perceberam, mas tudo que foi dito até aqui é dito em todos os outros lugares sobre crentes. Crente tem que ser hospitaleiro, crente tem que ter uma relação familiar saudável, tudo aqui, nada aqui é exclusivo do presbítero. E segue, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo.
Mas se você ler o verso 8, vamos lá. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Segue-se daí uma exposição acerca das mulheres também. O que nós temos de distinção entre um e outro é de que ele seja apto para ensinar. O presbítero tem que ser apto para ensinar. É o que você encontra aqui no verso 2, parte final, apto para ensinar. É a distinção ali, básica, estrutural do diaconato para o presbitério. Apto para ensinar, ele tem que saber ensinar. Ele tem que ter estrutura e capacidade para que as pessoas possam compreender a doutrina de Deus em Cristo. Se você for a Marcos, por favor, o evangelista vai trazer aqui um daqueles versículos que às vezes foge, né, da nossa vista, a gente passa para o outro, quando vai ver já está nele. Olha aqui no capítulo 1 de Marcos. Jesus curou pessoas, muita gente foi curada, verso 32, né? 1,32, muita gente foi curada, sogra de Pedro, se você olhar anteriormente, demoniado de Cafarnaum, muita gente sendo curada, e aí em dado momento Jesus solta uma frase aqui, né, no verso 37, né? Diz assim, quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à tua procura. Para que estão procurando Jesus? Fala aí. Para curar. Está todo mundo querendo que ele cure, né? E ele diz, Jesus porém lhe disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Seria errado dizer que Jesus também não veio e curou? Veio, mas ele afunilou, ele meio que falou assim, olha, eu tenho um motivo especial pelo qual eu trabalho no meu ministério e é pregar às pessoas. E nós precisamos ter essa compreensão que Mark Dever teve sobre a pregação expositiva e de que Jesus nos enfatiza em seu ministério terreno. Qual é? Olha, eu vim para pregar, eu vim para falar do Evangelho, eu vim para anunciar o reino de Deus. E se a gente perde essa noção, você já pensou o que acontece quando a gente perde essa noção? Já deve ter visto, né? Tanto na área social, nos tornamos extremamente filantrópicos. Na área do engajamento apologético, podemos ser aqueles que têm todas as respostas do mundo, mas às vezes a gente se perde naquilo que é essencial. Qual é essencialmente o ministério de Jesus e que acaba sendo uma tarefa de todo cristão: o anunciar a verdade, ensinar a verdade, pregar a verdade. E nós vamos começar por essa marca nessa manhã. Salmo 137. Antes de entrarmos na continuação, eu gostaria que você abrisse o Salmo 137 por uma demonstração breve de algumas coisas que nós podemos tirar como lição inicial, né? Está aberto aí o Salmo 137? Beleza. O Salmo 137 é lindíssimo. Estênio Marços tem uma canção com esse salmo, linda demais. Salmo 137. Quem tem o costume aqui de dividir devocionais com pessoas? Ninguém, né? Graças a Deus é uma igreja que não divide a palavra, muito feliz com isso. Mas a gente vai melhorar. Quem aqui já dividiu alguma vez um devocional com alguém aqui? Levanta a mão. Quem aqui já escolheu o tema do devocional na busca pela ajuda? Eu já. Cara, eu tenho que ajudar essa pessoa nisso, então eu vou escolher um devocional que tenha aquilo. Você já fez isso? Já? Pois é. Quando você escolhe aquele pedacinho do texto para aplicar o devocional, você mais ou menos tem certeza do que você quer dizer. E você acaba não sendo tão surpreendido assim pelas Escrituras. Você vai naquele texto que você já domina, né? E você vai lá e aplica aquela dimensão, né? Tem gente sorrindo, eu já fiz e tal, né? E funcionou. Não estou dizendo que não funciona. A palavra de Deus não volta vazia. Mas fato é de que você tinha uma intenção e aplicou essa intenção buscando na Escritura um respaldo para a aplicação. Isso não é imoral, isso não é pecado,
E muitas vezes nós vamos ter de fazer isso para ajudar pessoas, que é lembrar naquele texto, cara, esse texto tem algo que essa pessoa precisa ouvir. Amém. Mas isso não é pregação expositiva. Isso não é devocional expositivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, quando estamos falando de pregar expositivamente, e aí eu vou ser vou usar um termo meio redundante, expor expositivamente, nos colocar diante da palavra e colocar ela a outros expositivamente, nós vamos encontrar alguns desafios, né? Então essa manhã eu gostaria de consolar a minha irmã Pamela Firmo e eu vou abrir o Salmo 137. Ela está triste, né? Ela foi afligida. E aí eu vou ler para ela o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Bom, esse final eu não sei muito bem como a irmã reagiria. Se ela tiver envolvimento naquele momento com algum inimigo, de algum problema familiar, eu fico imaginando como vai ser ela e os seus desdobramentos com a palavra de Deus. Então, costumamos, em momentos como esse, não escolher salmos de consolo no qual nós não possamos controlar, nós não possamos cortar. Vamos até o verso 7, e a irmã vai sair com a esperança que Deus quer dar a ela. Mas o problema é que quando nós estamos trabalhando expositivamente, e não topicamente, a palavra de Deus prevalece sobre o que o autor deseja ou não pregar, ou o pregador, o expositor. Quando nós estamos trabalhando expositivamente, nós temos a certeza absoluta de que vamos ter de lidar com textos que temos medo de mexer. Então, quando você propõe o estudo do livro da Epístola aos Romanos, você fica feliz, mas em alguns momentos você vai se deparar com textos que você não domina, você não consegue entender, você não controla. Ou então você vai consolar alguém com o Salmo 137 e vai ser obrigado a falar dos versos finais, sim, porque é palavra de Deus. E vai ter de estudar para que não seja uma mensagem de otimismo barato. Aquela mensagem, né? Soft. O que você tem aqui? Sim. Será que ele estava equivocado? Não, ele está externalizando o seguinte: olha, o que eu quero é que você possa ver o que fizeram em mim que seja feito em você. Claro, óbvio, a gente não lê um verso apenas e não destaca ele sobre os outros e faz dele, mas a gente lê e lê na íntegra e explica na íntegra. Acostumados com devocionais, eu ainda sigo um pouco no Salmo 137, acostumados com devocionais, podemos acabar tensionando a não nos encaixarmos nas Escrituras, vivermos nas Escrituras, e acabamos usando as Escrituras e separando textos que nós não queremos ter problemas. A pregação expositiva já me deixou em muitas frias, em muitas furadas, de passar uma semana e não saber exatamente o que eu deveria fazer com aquele texto, porque eu não queria pregar aquele texto se eu tivesse que escolher. Posso dar alguns exemplos para os irmãos, tá? Eu tive desafios enormes em pregar em Eclesiastes. Eu tive desafios muito grandes pessoais em pregar, por exemplo, em Provérbios. Ano passado a gente teve o banquete da sabedoria e, olha, era um olhar assim, porque Provérbios termina em 2 versículos, né? Você não pode juntar tudo, não tem contexto. Você tem ali
Se você for botar o contexto, o cara está falando de juros, no outro ele está falando do justo, e daqui a pouco ele está falando da mulher virtuosa, e você fica tudo muito perdido. Então, se eu tivesse que escolher, eu ia para Paulo. Suave, Paulo está sempre comigo. Mas quando eu vou para Provérbios, eu tremo. E eu tenho que pregar aquilo, eu não posso fugir. Eu já fugi várias vezes, já fui tentar pregar coisas que acabei saindo outra, fugindo para o Novo Testamento, até que me puxaram a orelha aí, um pessoal que nem aquele rei mal, né? O Acabe. Nossa, tem uns profetas que só falam mal a meu respeito, não vou consultá-los não. Eu tenho uns críticos que só, vai bem Elias de novo. Mas a verdade é, irmãos, que nós buscamos fugir dos textos difíceis, e a pregação expositiva, ela te obriga, você tem que pegar o livro e você vai ter que pregar tudo que está ali, e você vai acabar sendo surpreendido pelo livro, você vai ser surpreendido ao estudar o livro, e aquilo que você até imaginou, muitas vezes isso acontece, eu imaginei um título para o sermão, o título muda. Quantas vezes isso aconteceu? Coitada da Pamela Firmo. Olha, não é mais isso não, é aquilo. Por quê? Porque naquele olhar que eu tive na hora de separar os textos, e gente, às vezes acontece até de eu ter que avançar os versículos, não pode acabar ali. Por quê? Num primeiro olhar, você vai dividir, se demora, você divide até com os subtítulos do editorial da Bíblia, não é? Tu pega os editoriais da Bíblia, aqueles subtítulos que tem, né? Decálogo, onde é que acaba o decálogo? Aqui, porque já tem outro subtítulo, eu vou pregar isso aqui. Muitas vezes eu já dividi assim, e aí a irmã, e aí André, em cima da hora não, bota outro título, porque a palavra disse o tom da coisa, não dei o tom para ela deu o tom, ao ser lida, ela mesmo se expõe como ela deve ser exposta. E aí, onde eu vou ler aqui com os irmãos, o sermão, né? Então, o que seria a coisa mais importante, chamada de pregação expositiva? Ela é geralmente descrita em contraste com a pregação tópica. Um sermão tópico é semelhante a este capítulo, toma um assunto e o considera, em vez de usar um texto específico das Escrituras como o seu assunto. O sermão tópico começa com um assunto particular sobre o qual o pregador deseja falar. O assunto poderia ser a oração, a justiça, a paternidade, a santificação, até a pregação expositiva. Depois de estabelecer o tópico, o pregador reúne vários textos de diferentes partes da Bíblia e os combina com histórias ilustrativas e piadas. O material é reunido e entrelaçado ao redor de um único assunto. O sermão tópico não é elaborado em torno de uma passagem da Escritura, e sim em torno de uma única ideia que eu escolho. Por isso, irmãos, nós podemos facilmente nos acostumar a não nos dedicarmos às Escrituras como deveríamos, porque a gente não quer lidar com textos que vão nos dizer o que devemos dizer. E a pregação expositiva se estabelece nisso. Você vai pregar a Bíblia expositivamente, continuamente, sem ficar fazendo saltos de versículos, porque você não tem o objetivo de dar àquele texto o seu significado ou dizer o que você quer dizer à igreja. Isso já aconteceu com qualquer um que pregue expositivamente. Eu vou lhes dizer, irmãos, com todo o coração, às vezes eu olho para o texto e eu não tenho vontade de pregar aquele texto. Eu respeito ele como palavra de Deus, eu o amo, mas eu não tenho a noção do que eu vou fazer com aquele texto. E aí eu preciso estudar, eu preciso me engajar. Isso apura o pregador, isso mostra para a igreja que a palavra de Deus é autoridade e não o pregador, porque o pregador é obrigado a falar o que está ali, né? E ele precisa, e mais, ele precisa falar com o contexto todo. Então, a igreja pode falar assim: pastor, não entendi aquela tua interpretação não, porque o que o senhor leu em cima não concordava. Então você também é obrigado a ser um bom intérprete, porque você não pode destacar um trecho e isolar na visão das pessoas. Aquilo vem seguindo e as pessoas estão acompanhando. Então, se você falar uma besteira ali no meio ou quiser tensionar o texto para você, para aquilo que você quer dizer, as pessoas conseguem perceber também pelo contexto. Então, você acaba sendo um escravo do texto. Você acaba sendo submetido ao texto. Aqui, por exemplo, quando nós estamos no Salmo 137, eles estão aqui lamentando profundamente a vergonha que estão passando, em contraste à saudade que tem de Jerusalém,
da vida em Jerusalém, e eles estão também ressaltando como eles querem que Deus opere justiça contra os edomitas, porque eles zombaram e contribuíram com a ruína de Jerusalém. Neste momento não podemos sequer pensar em despachar esse verso final, mas dizer de que há um lugar próprio para a justiça de Deus na terra, de que sim, nós podemos clamar: Senhor, perdoa aqueles ofensores, mas Senhor, eu estou clamando por justiça terrena também. Fizeram muito mal àquelas pessoas, eu gostaria que eles pudessem, Senhor, compreender o mal que fizeram. Existe um lugar para as duas coisas, mas a Deus pertence a vingança, logo minhas mãos não serão jamais objetos disso, e a minha língua não deve pedir que o pior no sentido da destruição final, ou mesmo de que o meu pedido seja que eles também sofram como eu sofri. Mas em Jesus Cristo nós temos uma interpretação, uma hermenêutica, onde sim, há um tanto de coisas que acontecem de modo direto aos pecados que cometemos contra outros aqui, mas de que devemos orar pelos que nos perseguem e abençoar aqueles que nos amaldiçoam e que buscam nos destruir. Então temos uma hermenêutica em Jesus Cristo que esses homens não tinham, mas não podemos negar dizer que não é legítimo o clamor por justiça terrena, mesmo que isso pareça aos olhos de outras pessoas uma aberração completa. Mas as Escrituras nos dão base para que a gente peça justiça, Senhor. Senhor, não deixe isso passar em branco. Senhor, prende esses caras. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre um assalto que sofreu e ela não estava com ódio, do assaltante, beleza, isso é positivo. Ela orou pelo assaltante, isso é positivo. E eu perguntei: cara, mas aí, o que você acha que você gostaria que acontecesse com ele? Cara, não quero nem que ele seja preso. Aí já ele está indo para um outro lado, que é justamente não perceber a realidade de que aquela pessoa precisa pagar pelo que ela fez, ela precisa assumir o que ela fez diante da sociedade. Se Deus vai alcançá-la, glória a Deus, eu espero que alcance, mas Senhor, eu gostaria que ela fosse presa. Essas coisas estão num lugar legítimo, e nós precisamos pregar as Escrituras todas para não incorrermos no politicamente correto e nem no absolutamente justiceiro, porque eles não se enquadram. Há um lugar para isso aqui, né? Então, se uma pessoa está sendo consolada com o Salmo 137 na íntegra, você pode dizer assim: poxa, é lamentável o que você está passando. Olha o lamento do povo aqui. É lamentável porque também você contribuiu com isso, com o seu pecado. Mas Deus viu o que os seus ofensores fizeram, e Deus irá agir com justiça. Pode ter certeza que Deus operará justiça. Eles pagarão pelo que fizeram. Vamos clamar pela alma, pela salvação desses, mas ao mesmo tempo vamos pedir que eles não continuem fazendo o que fizeram. Vamos pedir para que a justiça terrena, que é direita de Deus, os magistrados encontrem esse homem. Existe um lugar para os dois. Não podemos omitir o final do Salmo. Amém? Isso foi um exemplo de como pensar expositivamente, ainda que bem sinteticamente, não omitindo as nuances mais difíceis com que temos de lidar nas Escrituras. Então, você e eu escolhemos aplicações tópicas para as pessoas, mas nós devemos ter muito cuidado, porque o coração do homem é inclinado e tendencioso. Então, você pode acabar, de repente, usando a Bíblia até mesmo para os seus interesses pessoais, para convencimento alheio. Ao invés de expor a doutrina, você quer convencer a pessoa. E isso é um problema muito sério. Isso da palavra. A pregação expositiva é pregar estando a serviço da palavra. Pressupõe a crença na autoridade das Escrituras e a crença no fato de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Contudo, é muito mais do que isso. Um compromisso com a pregação expositiva é um compromisso em ouvir a palavra de Deus, e não somente uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também uma submissão a si mesmo à palavra. Então nós precisamos nos inclinar à palavra e talvez a nosso próprio contragosto pregar a palavra. É aquilo, você não vai poder fugir disso. E aí o Deber vai trazer uma frase aqui, o hoje é apenas uma expressão de mais impacto, tá? Mas isso é para toda a história da igreja. Os pregadores cristãos de hoje têm autoridade para falar da parte de Deus somente se proclamarem as palavras dele. Não temos direito de descontextualizar as coisas e fazer o que bem entendemos com elas.
Eu vou para os meus 5 minutos finais nessa primeira etapa, onde vamos estar nesse pedaço final aqui do nosso entendimento, o papel central da palavra. A pregação deve sempre, ou quase sempre, ser expositiva, porque a palavra de Deus deve estar no seu centro, norteando-a. De fato, as igrejas devem ter a palavra como o seu centro, dirigindo-as. Deus resolveu usar a sua palavra para criar vida. Esse é o padrão que vemos nas Escrituras e na história. A palavra de Deus é o seu instrumento escolhido para criar vida. E a gente vai ver uma série de acontecimentos históricos nas Escrituras que demonstram como Deus usou a sua palavra. Olha só, o povo de Deus sempre foi criado pela palavra de Deus. Da criação em Gênesis 1, até a chamada de Abraão em Gênesis 12, da visão do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel 37, até a vinda da palavra viva, Deus sempre criou o seu povo através de sua palavra. Como Paulo escreveu aos Romanos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou como ele escreveu aos Coríntios, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E onde está isso na Bíblia? Eu vou abrir alguns textos com vocês, né? Eu gostaria de que pudéssemos abrir em Isaías, capítulo 55, verso 10. Jeová, conclamando o seu povo a uma compreensão profunda do ministério da palavra e principalmente da substância da palavra, o que a palavra é, o que ela representa e deve mostrar para nós em nossa atuação. Ele vai falar assim no verso 10, 55:10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Repare que ele faz comparações aqui, né? O profeta vai fazer comparações com o semeador, com o pão que se come, o alimento. Então, o semear a palavra, o alimentar-se da palavra, e a palavra retorna para Deus com seus objetivos cumpridos. Também, eu peço que você abra, por favor, em um contraposto a isso, em Jeremias, né? Logo em seguida, você vai encontrar Jeremias falando no capítulo 23, sobre o perigo que são as especulações sobre Deus. Verso 16 do capítulo 23, você vai ver especulações, né? Você vai ver o que Deus pensa sobre quem especula, levanta ideias sobre a palavra de Deus. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Olha como Deus está tratando pessoas que falam falsas visões. Não creiam em falsas visões, não creiam em especulações. Em nosso meio, no último século, no Brasil, não vou falar do exterior, porque eu não sei como é que é o indumentário linguístico de quem fala lá fora, mas aqui tem o costume de muita igreja dizer assim, diz o Senhor, eu tenho uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Às vezes as pessoas não têm a humildade de dizer, eu tenho uma impressão, eu tive um sonho, pode não ser nada, mas eu vou te falar porque eu quero te falar, mas não se rega por isso não. Sabe, nós temos extremos perigos constantes ao redor de nós, e pasme, muita gente seguia por isso. Eu já vi gente assumindo membresia em igreja e falou assim, cara, lá tem revelação. Então, olha como isso tem um peso para as escrituras aqui. Assim, não acredita em esperança que não seja a minha esperança. E nós temos o suficiente de palavras bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo, como diz o professor Frank, falou para a gente numa aula, e falou, assim, muita simplicidade, mas falou assim, olha, o Novo Testamento é um comentário do Velho Testamento.
O Novo Testamento é o Velho Testamento comentado. E de fato, a gente encontra as esperanças mais claras no Novo Testamento, mas a realidade da esperança é o suficiente para consolar qualquer pessoa. Nós temos palavras na Bíblia onde nós podemos consolar, exortar, corrigir, admoestar, e não tem necessidade que você recorra aos seus sonhos, suas especulações, para trazer às pessoas uma continuidade do temor a Deus. Então, que possamos mudar nesse sentido. A natureza verbal de Deus. Tem um livro muito bom do Timothy Ward, que fala sobre isso. Eu vou ver se eu coloco a foto dele no grupo hoje, mas o Timothy Ward ele fala brilhantemente na tese dele sobre a verbalização de Deus. Deus é verbal. Deus, ele se apresenta como um Deus que fala, né? Então Deus fala e a criação está lá, ou às vezes a criação se dá e Deus explica. Muitas vezes Jesus ele explica as coisas que vai estar fazendo, ou faz e explica. Por quê? Porque Deus é assim. Jesus lava o pé e depois explica, não é isso? Ele faz as coisas também explicando, esse é meu corpo, ao mesmo tempo, mas ele também fala coisas que ele ainda vai fazer. Então você encontra na Bíblia tanto situações de Deus fazendo e explicando, como Deus fazendo e explicando ao mesmo tempo, e Deus explicando o que ainda vai fazer, mas em nenhum momento Deus não explica. Isso é natural de Deus. A natureza de Deus verbaliza o ato, né? Antecedente ou não a ele. A natureza verbal de Deus se encaixa de fato na maneira como Ele nos criou. Não se encaixa? Podemos chegar a conhecer uns aos outros apenas pela observação. Esposos e esposas podem aprender uns sobre os outros por meio da intimidade física. Mas existe um aspecto íntimo de nosso conhecimento mútuo que só pode ser realizado por meio de algum tipo de comunicação cognitiva. As palavras são importantes para o nosso relacionamento. Então, irmãos, termino aqui essa primeira etapa, deixando claro a importância da pregação expositiva, tá bom? Eu deixo claro aqui por que ela se sobrepõe à pregação temática e tópica, os perigos de não assumir um compromisso de expor as Escrituras, o perigo de você, no seu culto doméstico, você não fazer isso, o perigo que você tem de não assumir leituras consecutivas de livros para sua própria edificação em casa, de você ficar ciscando na Escritura, sabe? Vou pegar um negócio aqui, vou pegar um negócio aqui. Isso também se aplica ao modo como você deve estudar. Segue um livro, vai até o final, pega comentários bíblicos, né? Larissa teve um encontro muito bom com Levíticos, a partir de uma percepção expositiva de Levíticos, gradual, outros aqui em cartas paulinas. Então, irmãos, tensionem isso já no seu momento pessoal, para que quando isso aconteça para fora, seja natural, ou pelo menos menos difícil para você, lidar com textos que não são fáceis, né? Para que a tua pecaminosidade não se acomode dentro de exposições e porções das Escrituras. Vamos lá, perguntas?